Meus cumprimentos a todos, é uma satisfação enorme estar aqui apresentando esse trabalho para vocês. Um agradecimento especial para o meu orientador, professor Elis Castilho. Dou início então à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso para o curso de Engenharia Civil aqui do Centro Universitário Unifaciar, intitulado como Análise das manifestações patológicas por umidade ascendente em alvenaria de vedação. É um estudo de caso em residência unifamiliar. Para guiar essa nossa exposição, eu preparei então esse sumário que percorre as etapas fundamentais da pesquisa e iniciaremos pela contextualização e pelos objetivos estabelecidos durante o projeto e passaremos então pela fundamentação teórica e também pela metodologia aplicada nesse estudo de caso. Por fim, vamos apresentar um diagnóstico e a proposta de terapia e as considerações finais desse estudo. A indústria da construção civil é um pilar fundamental para o nosso desenvolvimento humano, porém, ainda enfrenta alguns desafios severos quanto à durabilidade das edificações. E frequentemente vícios construtivos resultam em prejuízos significativos aos proprietários das residências, dos estabelecimentos. E nesse contexto, a umidade ela destaca-se como um dos principais agentes causadores da degradação e também afetando diretamente, a estética e principalmente a salubridade dos ambientes. Então, a umidade ascendente por capilaridade em particular, ela exige uma análise ainda mais especializada devido à sua complexidade de tratamento. A nossa pesquisa ela busca responder quais são os fatores determinantes para o surgimento da umidade ascendente no objeto de estudo em questão. E qual é a intervenção técnica definitiva para corrigir esse problema. A justificativa desse trabalho fundamenta-se principalmente na viabilidade econômica. A correção pós-obra pode custar até 5 vezes mais do que a prevenção na fase executiva. E através da lei de Sitter, a gente consegue compreender que o custo de intervenção cresce em progressão geométrica, ao longo das etapas. Então, ali em projeto você tem um custo de 1, na execução você já vai ter um custo de 5 e na manutenção pós-obra é um custo de 125. Então, isso reforça muito a necessidade de um diagnóstico preciso para preservar a integridade desse patrimônio. O objetivo geral desse trabalho é diagnosticar a origem das manifestações patológicas nessa residência estudada e então poder propor a solução técnica mais viável. Como objetivos específicos, realizaremos uma revisão bibliográfica também sobre o transporte de água, mapearemos também os danos através do registro fotográfico e vamos analisar as causas prováveis pelo método de exclusão. Comparamos então as alternativas de recuperação estrutural. Conforme Lichtenstein, a patologia investiga as origens e os mecanismos de ocorrência dos efeitos das edificações. Na etimologia da palavra, patos, doença, logia é estudo, então é o estudo das doenças, nesse caso especificado para as edificações. Então, no cenário brasileiro, a maioria desses problemas tem gênese na fase de execução. E o gráfico da lei de Sitter ilustra bem essa progressão. Se o custo na fase de projeto é 1 unidade, então, a manutenção corretiva ela pode chegar até 125 unidades. Quanto ao mecanismo da umidade ascendente. O fenômeno físico da capilaridade ocorre quando a água do solo vence a gravidade através da tensão superficial e os materiais porosos da alvenaria, como os blocos cerâmicos, as argamassas, os agregados, eles atuam como como tubos capilares comunicantes e a água ascende pela estrutura. Após essa evaporação na superfície, ela deixa resíduos de sais minerais que se cristalizam, então causando tensões internas e danos aos revestimentos. Quanto às manifestações visuais que a gente pôde ver nesse trabalho, essas manifestações visuais são os sintomas que nos permitem identificar a patologia e que foi diagnosticada em campo. Então observamos manchas de bolor devido à saturação prolongada,
eflorescências, que são, né, depósitos de sais brancos ali na superfície, e também o empolamento da pintura pela pressão osmótica do vapor. E, finalmente, a desagregação e o esfarelamento do reboco pela cristalização interna dos sais. Quanto à nossa metodologia, né, adotamos uma metodologia de pesquisa aplicada e qualitativa. Então, ela foi estruturada como um estudo de caso e a coleta de dados foi realizada através da inspeção visual in loco, mapeando fotograficamente ali de forma detalhada. E para a análise, utilizamos também o método comparativo e o diagnóstico por exclusão, descartando sistematicamente outras fontes de umidade até isolar a ascensão capilar como a causa da raiz. Quanto ao nosso objeto de estudo, ele foi conduzido em uma residência unifamiliar em 4 bases, região metropolitana aqui de Curitiba, com aproximadamente 10 anos de idade. Essa obra ela foi executada por administração direta, então até um detalhe legal ali que o próprio proprietário foi quem executou, e eu consegui até fazer algumas perguntas para ele para investigar ainda melhor a fase de execução, como ela foi. Então, a infraestrutura dela foi feita em vigas baldrames, né, e vigas baldrames e estacas de 3 metros de profundidade em média. E a superestrutura é alvenaria de vedação convencional, utilizando blocos cerâmicos. Indo aqui para o mapeamento da sala e da cozinha. Nesse mapeamento a gente conseguiu observar a influência da orientação solar. Então, na sala, a face norte promove uma evaporação muito mais acelerada, resulta assim em danos menos agressivos à estrutura. Entretanto, na cozinha, a gente consegue identificar uma ascensão obstruída pelo uso do rodapé cerâmico. Então, a gente vê aqui que é um rodapé de mais ou menos 30 centímetros, e essa barreira física, ela forçou o fluxo aí acima desse rodapé. Então, gerando ali a criptofluorescência e o esfarelamento do reboco acima do revestimento. Então a gente tem aqui essa parede que tem o cano é a parede norte, face norte que pega sol o dia todo, e aqui as duas imagens de baixo, C e D, são as paredes da sala ali, que estão de costas para estão faceando esse outro lado da parede externa. Então pode ver que o bolor ali são umas manchinhas, mas é algo menos crítico, digamos assim. Mas já tem ali indícios da umidade, mas por conta do sol ela evapora muito mais rápido. Então aqui na cozinha, já não pega um sol na parede diretamente, então ela já fica mais úmida. E vamos agora ao mapeamento do corredor e do dormitório. Então no corredor e no dormitório a situação ela é mais severa. A gente consegue observar ali bolhas por pressão osmótica e também desprendimento avançado do reboco no corredor. No dormitório, a baixa incidência de solar, ali pega pouquíssimo sol, na verdade não pega sol, ela mantém a saturação hídrica bem elevada. Então isso resulta em uma intensa proliferação fúngica, e também as medições técnicas confirmaram que a umidade atinge cerca de 42 centímetros nessa área aqui dos dormitórios, tá? E isso aí compromete severamente a salubridade do cômodo. Então aqui está o corredor com as bolhas, né? A gente tentou fazer um formato que dê para ver a bolha entrando, né? Quando a gente pressiona. E aqui está a altura ali da ascensão. Esse aqui é no dormitório. E então, quanto a esse diagnóstico final, né? Então, a falha sistêmica na permeabilização de baldrames. Então a gente consegue observar muito bem nessa imagem aqui, por conta de que, até conversando com o proprietário, né, por conta de ter sido autoconstrução ali, ele explica pra gente que foi passado, até por questões de economia, foi passado o impermeabilizante asfáltico apenas na parte superior da viga, então no encontro entre o tijolo e a viga baldrame ali. No entanto, a lateral, que está recebendo toda essa carga de umidade da terra ao lado, ela não está impermeabilizada. Então isso faz com que a própria viga se torne um vetor de
ascensão dessa capilaridade para a alvenaria. Então esse aí com certeza foi a causa mais provável desse grande problema pela casa toda. Aí qual é a nossa proposta de recuperação, né? Baseado na literatura dos especialistas atuais. Então, para a interrupção definitiva desse fluxo capilar, a gente propõe que a seguinte terapia seja executada. A remoção do revestimento até 50 centímetros acima da mancha visual, a execução de barreiras químicas através da injeção de resinas de silano siloxano na base da alvenaria e a recomposição com a argamassa polimérica aditivada, com a impermeabilização, com o impermeabilizante hidrófugo e também o acabamento com tinta de base mineral permeável. Então a gente conclui que a infiltração por ascensão capilar sistêmica é a causa raiz dos estudados e o mascaramento estético, como a gente pôde ver ali, foi colocado alguns rodapés, alguns revestimentos na parte inferior do piso para poder esconder. Então esse mascaramento estético com materiais impermeáveis apenas agrava o quadro, porque a ascensão sobe acima desse mascaramento. Então esse trabalho ele reforça a prevenção, que a prevenção na fase de fundação ela é técnica e economicamente superior, garantindo a vida útil e a salubridade da edificação, conforme preconiza o rigor técnico da nossa engenharia civil. Então as nossas referências estão aqui e elas embasaram, né, de forma técnica nesse nosso estudo, e eu gostaria de expressar a minha gratidão à banca examinadora e também ao meu orientador e a essa instituição pelo apoio. Reitero que o investimento em qualidade na base é a garantia da durabilidade de qualquer obra. Muito obrigado pela atenção de todos.